Gente, muito obrigada por todos estarem aqui presentes. Acho que para a gente é sempre um momento solene. Eu me sinto honrada com a presença de todos vocês aqui. Em nome do ministro Reis Veloso, o desafio. Acho que o desafio, aí eu me lembrei muito de Guimarães Rosa. Eu até estava conversando com o ministro, eu disse, o ministro, a coisa mais difícil que a gente tem agora como desafio a coisa mais dificultosa mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Acho que esse é o desafio, ir até o rabo da palavra. Porque a nossa proposta ela é ousada. É o traçado, ajudar no traçado de planos sustentáveis de inclusão social e econômica, de territórios favelizados no Rio de Janeiro, que sejam estruturantes, que sejam orgânicos, que partam e consolidem o que organizações, grupos, movimentos já vêm fazendo nesses territórios e fazendo bem feito, e que eles sejam os protagonistas desses planos. Na realidade, essa é a primeira tentativa, é alguma coisa bastante ousada, a gente assume que tem um caráter inovador. E aí o desafio é ir até o rabo da palavra. Nós estamos aqui todos conversando sobre isso e eu quero ver como é que a gente vai resolver essa equação. Próximo. Bom, quanto às bases ou os alicerces, né? A gente fez 4 publicações. Nessas publicações, a gente procurou traçar o diagnóstico e elaborar propostas bastante preliminares das demandas desses territórios, das demandas em termos de equipamento social, urbano e em termos de geração de emprego, trabalho e renda, para o desenvolvimento social, econômico endógeno e para a inclusão. A gente trabalhou com um coletivo de confiança e com moradores locais e identificamos uma série de parceiros institucionais, entes públicos e privados, que vêm atuando também nesses territórios. E buscamos, junto com eles, criar um coletivo que a gente chama de coletivo de confiança. Essa palavrinha eu aprendi lá com o Itamar também. Esse coletivo de confiança, na realidade, foi o Itamar que fez em 2010. A gente quis dar continuidade ao trabalho desse coletivo e está tentando ampliar e, junto com ele, desenhar essas propostas. E partimos para a realização de trocas e reuniões sistemáticas com esse coletivo. Próximo. Bom, as premissas que a gente partiu é que, quanto maior o grau de envolvimento de atores sociais, públicos e privados, e mais amadurecida a demanda social, quer dizer, quanto mais madura aquela necessidade para aquele território em específico, mais chances de continuidade dos programas, dos projetos e das iniciativas aí pensadas. Até porque podiam ser internalizadas como propostas de Estado e não como políticas de governo, e ser internalizadas na comunidade, e elas se apropriarem dessas propostas e desses projetos, e a gente gostaria de contribuir nesse sentido. E a gente partiu também da premissa de que quanto maior transparência com relação a essas propostas e a esses projetos, maior a sua chance de legitimação. É claro, porque estariam internalizados e estariam buscando essa identificação da comunidade com essas propostas e projetos. E aí, nesse sentido, talvez a gente pudesse ter o poder de ir até o rabo da palavra. Os pressupostos de funcionamento desse colegiado, composto por várias entidades que foram expostas aí, e aí eu queria destacar, com muito orgulho, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu queria destacar o PAC. A Ruth tem sido extraordinária, inclusive hoje ela tinha uma demanda urgente, ela veio para cá, porque ela está desde sempre conosco, a gente sabe de todos os problemas que tem, mas a gente sabe também que existe uma pessoa bem intencionada em fazer a coisa acontecer. Eu queria destacar o Instituto Pereira Passos, a Eduarda chegou com força total, eu queria destacar o BNDES, que tem sido um parceiro extraordinário conosco, buscando, dentro dos limites, é claro, que nem sempre são entendidos, uma atuação consubstanciada naquela área que ele pode estar ajudando, e é uma área limitada, a gente sabe disso, e às vezes é difícil passar isso. E em nome desses parceiros, eu queria agradecer a todos, sobretudo as lideranças comunitárias, porque a gente sabe da luta, das conquistas, das lutas, e a gente sabe de quanto a retórica já foi falada em nome delas.
O respeito e o diálogo são instrumentos para a transformação social. As favelas, do nosso ponto de vista, fazem parte da cidade, ainda que integradas à mesma de forma perversa, porque subordinada. Justamente a gente quer inverter essa lógica, porque ela não é justa. Atores locais são os principais protagonistas com relação ao desenvolvimento do território, qual deve ser pensado de forma endógena, eu já falei. O amadurecimento, a organização e a autonomia dos envolvidos contribui de forma decisiva para a ação coletiva. E esse é um outro caráter inovador dessa nossa tentativa de ajudar na construção de planos de desenvolvimento econômico e social, planos de desenvolvimento local para esses territórios. A gente está buscando projetos coletivos, projetos que sejam consensuados, que sejam bons para o território, não são projetos individuais, são projetos para o território, para, num futuro mais a longo prazo, se pensar numa agência de desenvolvimento local. Mas isso sendo construído paulatinamente e na medida do possível. Com relação aos resultados preliminares, maior diálogo, a elaboração de projetos de inclusão social, levando em conta a iniciativa, a criatividade, o protagonismo, as fragilidades e potencialidades existentes, e a identificação de parceiros, que a gente está chamando hoje de operadores, que vão facilitar a parte administrativa, porque a burocracia existe, ela faz parte, e às vezes ela entrava todo um processo. Com relação às dificuldades enfrentadas, eu acho muito importante colocar, porque os prazos institucionais são diversos. Existe toda uma cultura política e uma cultura das corporações, existe um corporativismo, existe, em algumas situações, não existe uma sintonia em termos ideológicos. A gente vem tentando trabalhar nesse sentido, tentando trabalhar o coletivo, tentando trabalhar de forma participativa e transparente, mas isso é um construto. Isso tem a ver com uma mudança nossa de postura, e a gente tem trabalhado com isso com muita dificuldade, porque é difícil para cada um de nós reconhecer nossos próprios limites e possibilidades. E trabalhar num conjunto de atores tão diversos é mais difícil ainda num país que trabalhou sempre de forma fragmentada e compartimentada. Isso tem sido um desafio enorme. A nível das comunidades, sair do projeto individual para o projeto coletivo. Esse é o meu projeto. E a gente entende perfeitamente esse receio que as pessoas têm. Elas têm esse receio porque elas têm receio que a coisa não dê certo e que esse coletivo se dilua e o projeto que ela sonhou a vida inteira não seja vingado e tudo se dilua no coletivo. Então, é toda uma construção que a gente está fazendo do trabalho do coletivo. E construção também com os entes públicos, de que a gente tem que trabalhar junto, maximizar esforço e buscar trabalhar em sintonia. Não é à toa que hoje a gente tem aqui na mesa parceiros das favelas, parceiros institucionais importantíssimos, como o PAC e o BNDES, e que estão juntos e tentando ver a sinergia entre os projetos, o que um pode complementar ao outro. Shaolin, viva as creches da Rocinha, muito obrigada, um alívio para nós, né, Cláudio? Muito obrigada às creches da Rocinha, Ruth, porque era uma demanda muito importante. Bom, os próximos passos, para já finalizando, agora, hoje, vocês vão escutar um pouco do que são os projetos que vêm sendo pensados, na medida do possível, cada um no seu ritmo. Agradeço muito às comunidades, às favelas que estão dando esse voto de confiança para a gente está com medo, porque não sabe exatamente como é que a gente vai desdobrar tudo isso, porque as demandas são enormes. Acredito que a Eduarda fale mais um pouco sobre isso, sobre o que a gente pretende fazer em relação a uma favela como oportunidade 3, que a gente falou de problemas de infraestrutura urbana e social. Por outro lado, tem uma outra vertente do colegiado e do fórum, que são os projetos de desenvolvimento econômico local. Tem uma parte que diz respeito à geração de trabalho e renda, que hoje está com o fundo do BNDES. E tem outras partes, outras demandas que a gente está buscando, e o BNDES está nos ajudando a buscar parceiros institucionais. E o PAC está compondo junto conosco, que vai entrar de forma mais ativa. A maior representatividade dos coletivos de confiança, fortalecimento de comitês locais. A gente não tem a menor dúvida, tivemos uma reunião, Leonídio, Mayumi, Clarice, Eduarda, que está na hora da gente aumentar esse coletivo local, consolidar o que já vem sendo feito pelos protagonistas locais e buscar essa maior representatividade. A governança do colegiado. Foi feita uma proposta nessa reunião de talvez institucionalizar esse colegiado. Institucionalizar é fazer um termo de cooperação entre nós, o que é, com atribuições de competência, papéis e competências mais claramente estabelecidos.
Mas isso ainda são ideias, a gente está pensando. A gente acredita que, se isso for feito, o papel do fórum, de certa forma, está sendo cumprido, porque está sendo internalizado isso como política pública, e que a gente pode alçar outros voos, continuando a colaborar, assessorar, participar das reuniões do colegiado, mas o nosso trabalho teria sido cumprido. Ações na área de capacitação, de identificação e recepção de novos parceiros. Nós temos sido procurados por outros entes públicos, privados, querendo participar dessas nossas reuniões do colegiado. Mas a gente está um pouco fechado nesse momento. O ITERJ, muito obrigada, ITERJ. Está ali, Mayumi está chegando e Luiz está aqui. Muito obrigada, a equipe está aí. Foi o parceiro mais recente chegado, e chegou bem, chegou junto. Mas a gente está um pouco fechado para os novos, porque a gente está precisando alinhar as expectativas entre nós. Porque toda a nossa discussão está sobre poder, representatividade e legitimidade. E aí eu fui buscar lá num cientista político português, é uma colocação dele que eu achei bastante pertinente para o que a gente está passando. E eu vou me tomar a liberdade de ler. Quando falamos em poder, em legitimidade e em representatividade, estamos num universo social de grande complexidade política. A ação política deve ser orientada para servir causas que dizem respeito à coisa pública. Para exercer esse serviço, os cidadãos devem ser sujeitos públicos de interesses coletivos, onde os valores e os princípios de liberdade, de honestidade, de fraternidade e de coragem devem ser os pilares da sua ação, contrariando a má política dominada por outros interesses que não os da República. O exercício do poder, nunca, em caso algum, deve ser uma alavanca para a promoção de interesses pessoais e de grupos econômicos que, na esfera do silêncio e do segredo, instrumentalizam o Estado em seu benefício ou dos seus pares. O poder deve ser instrumento justo e exercido com equidade ao serviço de uma sociedade moderna, esclarecida e independente. Obrigada.